E aí, pessoal, a gente está de volta aqui com a nossa aula, mais uma aula online do curso livre de Teologia Crítica, tá bom? A gente tem aqui uma aula de Sociologia, a gente trata sobre Carl Emil Maximilian Weber. Carl Emil Maximilian Weber, mais conhecido como Max Weber, economista, um dos pais da Sociologia, nascido em Elburg, Alemanha, em 1864, e morto em Munique, na Alemanha, em 1920, tá bom? Então a gente estuda um pouquinho. Weber é importantíssimo para o protestantismo, é importantíssimo para compreender o capitalismo ocidental, é importantíssimo para compreender essa relação entre o protestantismo e o próprio capitalismo. Tá? Vários discursos que a gente tem no protestantismo podem ser explicados a partir da compreensão de Max Weber. Antes da gente falar de Max Weber, vamos pensar um pouquinho o contexto que Max Weber trata. Por exemplo, a gente está vendo aqui, ó, primeiro fato histórico fundamental é a Reforma Protestante, ocorrida em 1517, promovida e iniciada, no caso, por Martinho Lutero com as 95 teses que dão início à Reforma Protestante. É uma crítica mais contundente contra o catolicismo romano, tá? E que vai mudar decisivamente a história do cristianismo a partir de então. A gente tem em 1688, um século depois, mais de um século depois, na Inglaterra, a Revolução Gloriosa, que acaba com a possibilidade do catolicismo voltar à Grã-Bretanha e abre caminho para a Revolução Industrial. Isso aqui é importante dizer, porque a Inglaterra passa por um processo chamado Revolução Industrial, é a troca é a total saída, ruptura, saída de uma nação agrária para uma nação industrial, o uso das primeiras máquinas, do carvão, você tem toda máquinas a vapor, você tem toda uma mudança de estrutura social por conta da indústria. Isso, 1688, vai mudar decisivamente a história da humanidade, principalmente da Inglaterra, 1688. Em 1840, o Karl Marx ele enfatiza que os fatores econômicos são importantíssimos para a gente entender a seção do capitalismo. Ele diz que ele menospreza fatores religiosos ou culturais. Para ele é a economia que explica a ascensão do capitalismo. Isso em 1840. Em 1845, Karl Marx escreve as 11 teses sobre Foucault e apresenta a ideia do materialismo histórico, em que a economia e não as ideias é que comandam a mudança social. Tá? Então, essa é a proposta para explicar, é uma proposta de Karl Marx para compreender a sociedade. Em 1882, o Nietzsche reforça um pouquinho esse conceito, essa ideia do Karl Marx, quando ele constata que Deus está morto. O que o Nietzsche quer dizer com isso? Nietzsche está afirmando, ele está constatando o fato de que a sociedade está completamente secularizada e não tem mais espaço para Deus. Tá? Isso em 1888. Em 1903, o sociólogo G. Simon examina os efeitos da vida urbana moderna sobre o indivíduo em A Metrópole e a Vida Mental. O que a gente está vendo aqui? Século XX, bem no início do século XX, nos primeiros anos do século XX, a gente já está percebendo, já se percebe a mudança do comportamento em virtude do grande êxodo rural e de grandes massas que estão se deslocando para as cidades. Tá? Você tem um aumento da população urbana e isso vai ser decisivo no comportamento da sociedade. Bom, pois bem, aí esse é o contexto que se encontra, que vai escrever Karl Max Weber, né? Ele é o Karl que os evangélicos gostam, o outro Karl é o Karl Marx, mas esse é o Max Weber, economista, pai da sociologia, tem 3 obras fundamentais. A que mais nos interessa é escrita em 1904, que fala da ética protestante e o espírito do capitalismo. Em 1919 ele tem A Política como Vocação, em 1923 uma obra póstuma, que é a História Geral da Economia. Bom, vamos falar um pouquinho da ideia de Max Weber, só para a gente, de maneira muito resumida. O que ele vai dizer? Que a moderna sociedade industrial trouxe, de fato, avanços tecnológicos e econômicos. Agora, o que é importante dizer? Que isso se deu por um aumento da racionalização e da estrutura burocrática. Essa estrutura burocrática e essa racionalização impôs novos controles e restringiu as liberdades individuais, correndo laços comunitários e de parentesco. As pessoas vão perdendo um pouquinho o senso de pertencimento. O resultado disso é que a eficiência burocrática
suprimiu as interações tradicionais, nos prendendo numa chamada jaula de ferro da racionalidade, é um termo do Max Weber. O que mais que a gente pode prestar e trazer para a gente sobre a ideia, sobre a sociologia de Max Weber? Ele diz o seguinte, que a reforma torna protestante o norte da Europa. O protestantismo calvinista afirma que só os eleitos são destinados à salvação. Tá? Esse próprio do calvinismo. A pergunta é como é que você sabe que alguém é destinado à salvação e quem é destinado à condenação? Como é que você descobre isso? Como é que a gente sabe que não é presunção? É porque o trabalho duro e a frugalidade são traços externos dos eleitos. Quem for eleito vai trabalhar bastante e vai ter uma vida austera e vai economizar. Tá? Essa é uma ideia própria do calvinismo. Isso aqui vai resultar no seguinte, que os protestantes vão trabalhar mais, crendo que isso é uma demonstração da salvação pessoal. Então, quem foi eleito trabalha muito e economiza bastante. Olha, acabam recusando luxos e reinvestem em lucros e mais negócios. O impacto disso na economia é imediato. Faz crescer a economia e a riqueza de uma nação. Logo, o protestantismo enriqueceu o norte da Europa. É isso que a gente é levado a concluir, o Max Weber conclui que o protestantismo faz bem para a economia, em virtude do estilo de vida do protestante. Agora, é claro, né, é preciso lembrar o seguinte, vamos pensar um outro ponto de vista do Max Weber. A corrupção e outros aspectos mundanos do catolicismo romano provocam uma chamada mudança. Tá? É o que deflagra o próprio protestantismo. A noção reformada do chamado, isso é importante dizer, alega que o dever religioso e o ganho no sustento são a mesma coisa. Tá bom? Faz parte. Ir economizando faz parte de uma vida abençoada. Uma ética do trabalho de inspiração religiosa se desenvolve com um senso de dever animado pela utilidade social. Ou seja, o que a gente conclui? Uma ênfase na acumulação econômica alimenta um novo espírito do capitalismo protestante. Então esse capitalismo protestante se deve principalmente pela poupança, pelo trabalho e pela austeridade. Logo, as raízes religiosas do capitalismo desaparecem conforme o seu sucesso leva ao triunfo da secularização. Com o tempo, as motivações religiosas vão ficando para trás. Tá bom? Mas e o posterior a Max Weber? O que a gente pode constatar? Bom, é interessante que em 1937, Tarkov procura integrar o pensamento de Weber e Durkheim. Durkheim é outro pai da sociologia, com um livro chamado A Estrutura da Ação. Em 1956, Charles Mills descreve o surgimento de uma classe dominante militar e industrial como resultado dessa racionalização que o Max Weber está falando. Okay? Em 1993, o cientista social sueco K. Samuelson afirma que o puritanismo não apoiava o surgimento do capitalismo. Ele faz uma contestação. Ele diz, olha, não é essa relação tão absoluta que o Max Weber está falando. Claro que a gente já está no final do século XX, que começa as contestações mais contundentes e vai ser reforçada já no século XXI com o economista De Cantoni, que afirma não existir nenhuma relação do protestantismo no crescimento econômico. Pois bem, esse aqui é Max Weber. Tá? Max Weber é o primeiro sociólogo, primeiro estudioso e economista a fazer uma relação e explicar a relação do protestantismo com o capitalismo. A gente sabe que hoje as maiores críticas que você tem ao marxismo partem do protestantismo, as maiores defesas que você tem do capitalismo e do Estado mínimo, e partem do protestantismo. Toda vez que você tem uma ascensão do protestantismo, principalmente calvinista, você tem imediatamente uma defesa do capitalismo. Quem pode ajudar a gente a compreender isso é o Max Weber. Pessoal, essa aqui é a nossa aula de sociologia, fica gravado, fica aqui no meu canal. Você pode ouvir, se inscrever, compartilhar, tá bom? Divulgar o canal e principalmente você pode fazer o nosso curso livre de teologia crítica. É isso aí, pessoal.